Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, ao vivo pela Conecta Mais TV. Disponível no canal 8 do serviço de televisão por assinatura da Adil TV, também no YouTube, no Facebook, na nossa homepage e nas demais plataformas de divulgação. O dia de hoje amanheceu ensolarado, nesse momento fazem 24 graus em Nova Prata, algumas nuvens no céu. A perspectiva é de que não chova no dia de hoje, exceto por alguma precipitação no fim da tarde. A probabilidade é de 40% de que haja chuvas. Iniciamos as nossas atualizações e notícias dessa manhã, dando um giro pela dupla Grenal, sabendo quais são as novidades, tanto de Grêmio quanto de Internacional. Começando pelo Tricolor, o que se fala agora, antes da final da Copa do Brasil, é sobre a renovação do contrato de Renato Gaúcho. Portaluppi tem proposta de até 7 clubes interessados no técnico, números superiores a outros momentos, e Romildo Bolzan encaminha as conversas para possíveis renovações. O fato é que Renato não é mais unanimidade entre a torcida gremista e existem clubes interessados, inclusive do exterior. Basta saber agora se irá se confirmar a renovação por mais um ano ou o Renato partirá para outro lugar após muito tempo à frente do Grêmio. No Internacional, a despedida é do ex-zagueiro Florindo, ídolo do Inter na década de 50, que acabou sendo vítima da Covid-19. O clube gaúcho confirmou a morte do integrante do Rolinho, a equipe histórica colorada lá da década de 50. Florindo tinha 91 anos, e era integrante aí da época. Douglas vai baixar a foto, você vai ver um retrato mais atualizado do lendário Florindo. Ele esteve na campanha do título da seleção brasileira no Pan-Americano de 1956 e era conhecido por gigante de ébano, por sua qualidade de defender a área colorada. Inclusive se destacou no Grenal ao cortar um lance de bicicleta que arrancou aplausos. O Inter vai a campo amanhã, quinta-feira, na última rodada do Brasileirão, e ele depende de uma vitória sobre o Corinthians, jogando em casa aqui em Porto Alegre, e também um tropeço do Flamengo para alcançar o tetracampeonato brasileiro. As notícias da nossa região nessa manhã atualizadas para você, começando pela página do Dyer, porque começaram as obras de recuperação da RS 851 em Serafina Correia. As máquinas já estão na pista e iniciaram a restauração de 8,3 quilômetros da estrada. As obras iniciaram no dia de ontem, quando o Dyer descarregou suas máquinas. Os inícios dos serviços de recuperação entre Serafina Correia e o Rio Carreiro, afluente às margens do direito do Rio das Antas e formador aí do Vale do Taquari. As obras eram aguardadas há pelo menos muitos anos pelo município e estão estimadas em R$1,5 milhão de reais. A estrada que liga Serafina Correia ao Camping Carreiro, que está sendo reformada pelo Dyer. Informação para Fagundes Varela, pelo portal Estafeta, dá conta de que a cidade vai receber verba para aquisição de veículos para a área da saúde. Em encontro com o deputado federal Márcio Biolchi, o prefeito Nelton Carlos Conte e o vice Rogério Binda buscaram com o deputado encaminhamento de recursos e foi confirmada a destinação imediata de R$200 mil para o município de Fagundes, ainda para este ano, e o valor será destinado à aquisição de 2 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde para o transporte de pacientes. Informações para Vila Flores: as equipes visitam o comércio de Vila Flores e prestam esclarecimentos aos comerciantes locais a respeito de dúvidas sobre os novos decretos. A informação da Rádio Estúdio dá conta de que o novo modelo de cogestão adotado por Vila Flores para minimizar os impactos da Covid-19 também trouxeram muitas dúvidas. Por isso, o diálogo foi estabelecido entre equipes da Prefeitura Municipal e os comerciantes locais para explicar como deve proceder nos próximos dias. Em Veranópolis, o prefeito Valdemar De Carli, em entrevista, disse, abre aspas, caminhamos para um quase colapso, fecha aspas, afirmando sobre a condição epidemiológica atualmente enfrentada em toda a região. Com o aumento das internações e também os casos de
positivos para a Covid-19, o crescimento e a procura das unidades de saúde, o prefeito e também médico Valdemar De Carli deu a declaração de que a situação é de quase um colapso, no sentido em que se esgotam todas as capacidades ambulatoriais e temos que frear essa disseminação. Caso contrário, em 8 ou 10 dias não teremos onde baixar os nossos pacientes. O alerta vem do prefeito De Carli, que também é médico e secretário de saúde e atua na linha de frente, falando da atual realidade que nós estamos encarando. Em Veranópolis, também a Brigada Militar realizou uma perseguição no dia de ontem e acabou prendendo 2 homens pela prática do crime de estelionato. A informação da Rádio Estúdio dá conta que os criminosos fugiram da guarnição, o fato que causou uma perseguição pelas ruas do município. E os homens foram presos aí, acusados de aplicar o golpe de estelionato. Na informação da Rádio Prata, as ocorrências atendidas pela Brigada Militar aqui em Nova Prata na noite de ontem. Um caso de posse de entorpecente foi registrado e também o fechamento de 2 estabelecimentos comerciais que estavam operando fora do horário definido pelo decreto municipal. Os locais foram fechados e multados conforme disciplinou aí os novos ordenamentos. A questão é que agora a fiscalização é feita pela Brigada Militar a partir de ordem judicial obtida pela Prefeitura Municipal. Informação para Caxias do Sul que causou indignação em toda a comunidade. Um cachorro acabou sendo encontrado preso a uma lixeira, né? Ele estava enforcado. Isso causou indignação de toda a população. Era um cachorro da raça Pitbull que fugiu de casa e foi encontrado asfixiado numa localidade no bairro Desvio Risso, na cidade de Caxias do Sul. O fato causou revolta na internet. Informação para São Marcos, os bombeiros encontram o corpo do homem que estava desaparecido desde domingo. Nós noticiamos esse caso ontem. Um sujeito de 52 anos que saiu para caminhar na beira do rio foi encontrado afogado pelas equipes no finalzinho do dia de ontem. Ele estava na cascata do rio São Marcos quando foi encontrado. Informações para o estado do Rio Grande do Sul que nós recebemos nessa manhã, começando pela parte da economia. A General Motors propõe a renovação do layoff em Gravataí. Trabalhadores voltariam na próxima sexta-feira. Ou seja, por conta da falta de peças para a produção de veículos e a baixa demanda em meio à nova fase da pandemia, os trabalhadores do complexo da General Motors já enxergam uma nova paralisação quando retomarão no mês de março. Ou seja, essa paralisação é para evitar demissões em massa, a fábrica acaba ficando parada, os funcionários vão para casa, a questão das jornadas de trabalho e do recebimento dos valores são negociados com o sindicato e a GM para evitar demissões. Obviamente, a baixa no consumo de veículos, a ausência de peças por conta de defeitos na cadeia de logística de diversos tipos de insumos causam atrasos na produção e a GM estuda colocar a fábrica em hibernação por mais algum período. Aqui no Rio Grande do Sul também, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que autoriza a compra direta de vacinas da Covid-19 por parte do governo do estado. Em sessão extraordinária realizada no dia de ontem, os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei número 11, que autoriza o remanejamento no orçamento 2021 para a possibilidade de compra de vacinas contra a Covid. Essa proposta foi encaminhada pelo Poder Executivo no início do mês de fevereiro e foi aprovada por 53 votos, ou seja, aprovação unânime. Conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu, os estados agora podem adquirir vacina caso o Plano Nacional de Imunização não cumpra prazos e condições. A Assembleia também outorgou ao governo do estado o direito de adquirir as vacinas a partir de remanejamento do orçamento do estado do Rio Grande do Sul. Agora basta ver se essa medida legal vai trazer efetividade prática e se o governo do estado vai conseguir negociar para adquirir mais doses da vacina. Informação, falando em vacina, nessa manhã, há pouco mais de 50 minutos, chegaram 135 mil doses da vacina de Oxford
contra a Covid. Um avião com os imunizantes tem a previsão chegou ao aeroporto, aliás, Salgado Filho, às 11h30 da manhã, e a distribuição aos municípios começará entre quinta e sexta-feira, mais 135 mil doses do imunizante que são repassados aos grupos de risco. Por falar em pandemia, agora a gente faz um apanhado sobre as principais situações em diversos pontos do estado do Rio Grande do Sul. Pelo Correio do Povo, foram identificados 9 pacientes portadores da variante P1 da Covid-19. Esta cepa tem o maior potencial de transmissão da doença, conforme os estudos, e explicaria o número de casos crescentes nos últimos dias. O levantamento também identificou 20 casos da variante britânica da Covid-19, sendo 11 em São Paulo, 6 na Bahia, 2 em Goiás e 1 no Rio de Janeiro. A variante P1 foi encontrada pela primeira vez em Manaus e está presente em 184 casos identificados no país, incluindo 9 aqui no Rio Grande do Sul, que identifica então essa variante da Amazônia aqui no nosso estado, para mostrar para você como o vírus acaba caminhando rápido. Agora uma perspectiva e uma retrospectiva rápida da situação nos hospitais aqui no Rio Grande do Sul. Em Soledade, o Hospital Frei Clemente está com 100% dos leitos clínicos ocupados e a UTI também está praticamente toda tomada. Além de operar com capacidade máxima, a Casa de Saúde de Soledade ainda conta com uma lista de espera que ultrapassa mais de 20 pacientes. Por sua vez, em Santa Maria, na região central do estado, a ocupação está na margem de 89%. 15 leitos estão disponíveis na cidade, mas, porém, é entre a área de pacientes de Covid e não Covid. Os números dão conta de que o Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, está ocupado na casa de 91% e apenas 2 leitos disponíveis dos 31 que foram colocados à disposição. Lá no sul do estado, em São Borja, os números já também ocupam e 110 casos de Covid foram registrados na última terça-feira e mais de 4 mil confirmados. A situação epidemiológica também está se agravando na região de São Borja. É o número mais alto registrado desde o início da pandemia. Em isolamento, mais de 466 pessoas e as casas de saúde também se aproximam da quantidade aí máxima de número de atendidos. Em uma retrospectiva geral do que ocorre, o portal da Rádio Guaíba diz que no estado do Rio Grande do Sul, pela primeira vez, 50% dos leitos de UTI confirmado com Covid estão ocupados. O número de internados cresceu mais do que 2.000 pessoas desde 24 de janeiro. O governo apontou aí que os leitos acabaram se lotando de uma maneira que não era aguardada e também o fato de que o número cresceu muito desde o final do mês de janeiro. Há outros dados que preocupam. A curva de crescimento de internações nesta semana foi inédita e o número de internados teve um crescimento brutal, nas palavras de Bruno Naudorf, integrante do gabinete de crise da Secretaria Estadual de Saúde. O governo se baseia nas comparações com outros períodos, atestando que nesse momento nós atravessamos uma fase crítica. As informações da parte do Jornal do Comércio dão conta de que o Liquida Porto Alegre, que ocorreria agora no final de fevereiro, começo de março, foi adiado para o mês de julho. O CDL Porto Alegre decidiu que não era o momento de colocar as lojas à disposição com as liquidações e nem lançar a promoção, haja vista a agravação da situação pandêmica. Então, transferida para julho o Liquida Porto Alegre. Agora, falando da parte da segurança, os destaques do estado nesta manhã, uma operação policial foi deflagrada com a presença de mais de 200 agentes em toda a região metropolitana contra uma facção que comprava dívidas para ameaçar vítimas. A Operação Outback teve seu início de investigação em setembro do ano passado e hoje 39 ordens judiciais, sendo 31 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão foram cumpridos em 7 municípios: Canoas, Esteio, São Leopoldo, Gravataí, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul. O fato é que essa quadrilha adquiria dívidas de empresas ou de outros tipos de negócios e depois passava a extorquir os devedores mediante ameaças,
fotos e vídeos no Facebook e também áudios. Algumas reportagens divulgaram áudios que eram repassados às vítimas e era realmente apavorante. A cobrança se baseava, por exemplo, numa dívida que era de R$30 mil. O sujeito era obrigado a pagar R$200 mil para quitar as suas obrigações, mediante ameaças de arma de fogo e também sequestros de familiares. A extorsão acabou sendo desmantelada a partir dessa operação desencadeada pela Polícia Civil. Outra operação também ocorreu nesta manhã, foi a Operação Academus, deflagrada pela Delegacia de Combate a Crimes contra a Administração Pública. O fato ocorreu desde ontem à tarde, a operação se desencadeou e hoje de manhã também teve novas complementações. Conforme a apuração, funcionários públicos de um consórcio municipal, junto com empresários do ramo moveleiro do interior do estado de São Paulo, agiam para direcionar processos de licitação com o objetivo de estabelecer uma ata de registro de preços de mobiliário escolar no valor de mais de R$396 milhões. A partir dessas informações prestadas pelo Tribunal de Contas, as investigações foram feitas para averiguar a prática de superfaturamento. E quem chefia esta operação é o delegado Max Otto Ritter, da Delegacia do DEIC de Porto Alegre. E também nesta manhã uma outra operação, mas dessa vez pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, apurou crimes de lavagem de dinheiro praticado por organização criminosa, sediada em cidades gaúchas e também catarinenses. Foram cumpridas 19 medidas constritivas de indisponibilidade de veículos, 27 ordens judiciais também integraram. Nas cidades de Novo Hamburgo, Sapiranga, Bento Gonçalves e Itapema, em Santa Catarina, foram alvos desta operação. O fato é que o grupo acabava ocultando valores ou cometendo lavagem de dinheiro através de uma rede de postos de gasolina. Essas são as principais informações que a gente tem nessa manhã, atualizadas da região, do estado e também da Serra e do Planalto. E antes de encerrar e ir para o intervalo comercial, um rápido break, eu tenho um convite para fazer para você. Eu irei ministrar um curso na Universidade de Caxias do Sul nos finais de semana de 13 e 20 de março de 2020, onde iremos abordar alguns tópicos vinculados à obra Os Donos do Poder, do gaúcho Raimundo Faoro, que descreve que os problemas brasileiros têm uma origem histórica e repontam há muito tempo. Faoro estuda a formação da política brasileira e muita coisa que ele escreveu em 1958 encontra correspondência no nosso jornalismo de hoje em dia, porque os fatos continuam sendo os mesmos e as práticas no Brasil ainda são as mesmas. Então, caso você tenha interesse de entender um pouco mais, procure o portal de inscrições dos cursos de extensão da Universidade de Caxias do Sul e venha fazer um diálogo conosco nas manhãs de sábado. Eu vou para um rápido break e, na sequência, eu volto com as informações do Brasil e do mundo aqui no seu Expresso Meio-Dia pela Conecta Mais TV. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+.
Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Desejando uma boa tarde para quem está trabalhando e também para quem está no seu período de férias e para quem está no corre-corre. Nesse momento, 24 graus em Nova Prata, o céu está azul, a perspectiva de chuva apenas para o final do dia, algumas nuvens que estão aí presentes no céu, conforme você pode ver nas imagens da Avenida Placidina de Araújo, nos nossos estúdios aqui no centro da cidade. Seguindo pelas nossas informações e notícias, passando agora pelas atualizações do Brasil. O preço da gasolina e do diesel, conforme o portal CNN, alcançou os maiores preços já vistos na história média do país. A gasolina e o diesel registraram os maiores preços já vistos. Na semana passada, a média nacional estava em 4,92, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Isso representa 8% a mais do que era em fevereiro do ano passado, pouco antes da pandemia do Covid chegar e se alastrar pelo mundo, derrubando as cotações da commodity. Com a recuperação, o petróleo também se recuperou e nesse momento a gente tem aí o diesel também passando de R$ 5,00 em alguns locais, atingindo os preços mais altos já registrados para os combustíveis no olho do furacão. Petrobras e suas ações e ingerências. Se somos um dos maiores produtores de petróleo no mundo, por que temos que pagar uma gasolina tão cara? Essa é a pergunta que todo brasileiro se faz. O governo federal tomou algumas medidas, como, por exemplo, trocar a presidência da Petrobras buscando novas formas de gestão, ou outro decreto que foi publicado ontem exigindo que os donos de postos de gasolina coloquem placas mostrando a composição tributária do preço. Em preços médios, o combustível sai da refinaria em torno de R$ 2,00 e R$ 2,50 e vem chegar isso ao dobro do valor na bomba quando o cidadão tem que fazer o pagamento. Falando pela economia, também pelo portal G1, o investimento estrangeiro no Brasil somou 1,83 bilhões de dólares no mês de janeiro e é o menor valor em 15 anos. Contas externas registraram um déficit de 7,25 bilhões em janeiro, com o menor rombo também em 3 anos. As informações são do Banco Central. Isso diz o quê? Que o estrangeiro está investindo menos no Brasil e o ingresso de capitais também diminuíram. É a menor entrada líquida desde janeiro de 2006, ou seja, aproximadamente um debut de distância. Em todo o ano passado, os investimentos estrangeiros somaram 34 bilhões, uma queda de 50% em referência ao que aconteceu em 2019. Claro que os fatores sanitários complicaram e muito, mas a política brasileira também não oferece um terreno seguro para o investidor estrangeiro aportar aqui os seus valores. Informações também sobre a mesa do brasileiro. Com a queda nos preços, o consumo de peixe tem sido uma alternativa e aumentou
no Brasil durante o período da pandemia. Além da diferença no valor, outros motivos explicam porque o brasileiro está comendo mais peixe. A proteína subiu menos em 2020 e os preços também acabaram ficando estáveis para a compra do pescado e a produção e o cultivo aumentaram. Com maior oferta, o preço acabou baixando e o brasileiro que sempre foi apaixonado por carne vermelha, vem abrindo mão dela no seu cardápio, haja visto o preço que a carne também atingiu e dando mais espaço para o pescado, que além de tudo também é mais saudável. Informações dessa manhã de Brasília, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, defende uma solução com o Tribunal de Contas da União para a compra da vacina da Pfizer. Segundo o vice-presidente, o Ministério da Saúde nunca se omitiu. O fato é que para comprar vacinas da Pfizer não existem previsões constitucionais para as formas como o contrato é proposto pela farmacêutica norte-americana. Algumas situações como isenção de responsabilidade e também depósito antecipado em contas no exterior não são abarcadas pela Constituição Federal. Isso colocaria aí o gestor que assumir esta operação em risco de questionamento judicial. Por conta disso, Mourão pede a sensatez e o apoio do Tribunal de Contas para que possa haver uma flexibilização dos regramentos pertinentes e assim o Brasil poder estar legalmente habilitado para a compra de grandes doses de vacina da Pfizer, que é de longe atestada como uma das melhores, pelo menos nos veículos de mídia, com a atestabilidade dos profissionais de saúde e cientistas. Agora, falando sobre vacina, numa retrospectiva da BBC, o Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gato e só 2 para humanos. A pandemia da Covid evidenciou uma fragilidade, a alta dependência de insumos importados da China para a fabricação e o sucateamento dos laboratórios e das fábricas usados para produzir imunizantes no país. É isso que denuncia em 17 vacinas que são atualmente distribuídas por 2 institutos de pesquisa, né? A gente tem aí a Fundação Biomanguinhos, que é da Fiocruz, e o Instituto Butantan, em São Paulo. Esses são as 2 fábricas de vacina para seres humanos. Agora, a vacina para gato, a gente tem espalhada em todos os locais. Dada a complexibilidade de produção desse tipo de vacina, há de se questionar se esse dado acaba sendo conveniente ou não. Informação também da pandemia, de um ano depois, 10 boas notícias que a BBC nos traz e nos sugere, né? Praticamente um ano desse quadro que a gente passa. E a gente pode destacar aí, existem mais artigos científicos sobre o SARS-CoV-2 e a Covid do que sobre a malária, ou seja, a pesquisa foi aprofundada sobre essa doença. O segundo motivo, mais de 200 vacinas já foram aí registradas ou descobertas no mundo inteiro. A outra situação das vacinas de RNA são muito seguras, né? Aquela do RNA mensageiro, que acaba se acoplando ao vírus e vai distribuindo a imunidade. As vacinas descobertas até agora são eficazes, né? O quinto motivo, a confiança nas vacinas aumentaram. O sexto motivo, a resposta imune ao vírus dura pelo menos 8 meses. Esse é o médio, né, de quem teve uma contaminação. Por 8 meses você se mantém imune. Novos tratamentos e nos casos mais graves têm garantido a recuperação de pacientes, como a sétima situação. A oitava é que sem gripe, uma situação de tempestade perfeita, né, que se descarta que o SARS-CoV-2 não entrou aí com outras epidemias em conjunto, como por exemplo, né, se nós tivéssemos uma pandemia de Covid, ao mesmo tempo também tivesse a proeminência de H1N1, nós teríamos uma confusão e não temos isso acontecendo. E podemos acompanhar a evolução do vírus em tempo real, a tecnologia nos dá essa possibilidade, algo que acontece hoje num canto do mundo, é notícia no mesmo momento, e os médicos têm acesso a essa informação e os cientistas para desenvolverem métodos de pesquisa e tratamento. E outra questão é que nos últimos meses, após a chegada e o começo das vacinações em dezembro de 2020, a pandemia global vem diminuindo. E é sobre isso que eu faço o encerramento do Expresso Meio Dia de hoje,
porque a Organização Mundial da Saúde registrou a 6ª semana seguida de redução nos casos globais do novo coronavírus. De acordo com os números da OMS, o total de 110 milhões de casos e mais de 2,4 milhões de mortes desde o início da pandemia. Mas nas últimas 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, os relatos têm diminuído e isso coincide, sem dúvida nenhuma, com a chegada e a imunização em diversas partes do mundo. Isso ocorre, claro, além mar. Aqui no Brasil, a situação ainda é bastante complicada, as variantes têm dado muito trabalho e nada não nos garante de que esta onda que nós temos operando em toda a região não seja ofertada por estas variantes mais contagiosas, por isso o aumento exponencial do número de casos. E antes do final, a gente sempre guarda uma reportagem especial sobre algo de bom que temos na nossa região. E hoje não pode ser diferente. O Expresso Meio-Dia traz para você a história aí da nave italiana que está em Serafina Correia, um monumento que fica no centro da cidade de Serafina. E a nossa equipe foi até lá conferir a história e o porquê daquele navio no meio da cidade, que conta muitas referências a respeito da imigração italiana. Eu agradeço a sua audiência e eu retorno amanhã, no dia seguinte, pontualmente ao meio-dia. Me chamo Thiago Zilli e desejo a todos vocês uma boa tarde. La Nave dell'Immigrante, aqui do município de Serafina Correia. Esse monumento que caracteriza o município traz consigo muita história dos nossos antepassados. E nesta reportagem nós vamos te contar um pouco mais sobre toda essa história. Primeiro a gente fala sobre a felicidade, né, e a honra de poder estar falando sobre algo que é tão importante para nós, para nossa cultura, para nossa tradição, que é a La Nave dell'Immigrante, que é um dos monumentos que compõem a nossa Via Genova, né, que é uma sequência de várias reproduções vindas da Itália e que aqui a gente traz um pouco da nossa história e da nossa cultura, nosso meio de nos expressar. A nossa La Nave, ela foi inaugurada no dia 20 de julho de 1986 e o autor dessa nossa obra, que a gente faz tanta questão de exaltar, é o Paulo Batista da Siqueira. Ele quem reproduziu todos esses monumentos e fez em forma de arte para que a gente tivesse aqui um monumento tão fidedigno da imigração italiana. Um ponto muito importante sobre a nave que a gente gosta de destacar é que ela foi toda construída em sucata. Essa é a matéria-prima da nossa querida nave. Então, é bastante importante ressaltar também que ela tem vários pontos que fazem questão e alusão a essa vinda histórica dos imigrantes para a nossa região e a construção que eles tiveram aqui e toda a tradição que eles nos desenvolveram, todo esse legado histórico que eles nos entregaram. Então, a gente começa falando sobre o globo terrestre com a guerreira amazona por cima dele, que justamente essa figura, ela representa toda a expansão cultural italiana e toda essa coragem que os imigrantes tiveram ao sair da terra deles e aportar em novas terras, fazer dessa nova terra a pátria deles. E é sobre o globo terrestre que é justamente toda essa paixão, os temores das guerras, os conflitos históricos e as honras e glórias que hoje nós temos aqui. Logo em seguida, a gente tem a figura da mãe com o filho nos braços. Essa figura, ela faz alusão justamente à figura tão sagrada da mulher, que é justamente a de gerar a vida, de dar a vida, e com isso fazer com que a nossa história, a nossa tradição vá se perdurando por muitas gerações, a essa missão sagrada da mulher, representada na criança, o futuro de toda a nossa tradição. Nós temos também figuras de homens com elementos do trabalho, com ferramentas de trabalho. Já isso, a gente fala muito sobre toda a promessa que os nossos imigrantes tiveram quando chegaram aqui e não encontraram tudo aquilo que era prometido. Então eles, com o próprio suor do trabalho, conseguiram erguer a terra deles aqui e fazer toda essa história e essa construção. E através de cada um desses elementos, a gente representa toda a força do trabalho da imigração que nos legou hoje tudo que a gente faz questão de exaltar na nossa agricultura, na pecuária, no comércio, na indústria e até mesmo no turismo, que hoje em dia a gente também gosta muito de falar sobre. A gente tem a proa e durante a nave, ao todo da nave, né, no seu casco,
nós vemos as correntes marítimas e os ventos alísios, que é justamente tudo aquilo, o tempo e a impulsão que fez com que eles chegassem da Itália até aqui onde a gente está hoje. E a proa, que é um monumento assim que mais nos lembra justamente isso, é o vento que ruma para a eternidade. Então, justamente essa história de que tudo aquilo que foi construído no passado, no presente a gente lembra e a gente faz questão de exaltar para que o futuro não esqueça e para que essa história e essa tradição, elas não se percam, elas não se esqueçam e não caia no esquecimento da população. Para que a gente saiba que antes de nós tiveram pessoas que trabalharam muito para fazer o que nós temos hoje e que a gente honra tanto e faz questão de relembrar esse legado tão bonito e de tanto trabalho e tanta luta que os nossos imigrantes, que os nossos antepassados tiveram para que hoje a gente tivesse essa serafina de trabalho e de muita felicidade e principalmente de prosperidade, né? Porque a gente acredita num futuro cada vez melhor e a gente vem trabalhando para isso, conforme o legado dos nossos imigrantes. A nave, ela representa toda essa história, essa tradição que a gente faz questão de exaltar num dos nossos pontos principais do município, que é a Via Gênova, que é composta por inúmeros monumentos que a gente representou aqui, vindos da Itália, são réplicas. A nave, ela foi eleita em 2015 o monumento mais representativo da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul, justamente porque, através de cada um dos elementos que compõem ela, a gente consegue expressar toda essa história, toda essa luta, toda essa tradição que a gente tem tanto orgulho e faz questão de exaltar hoje em dia. Por isso que ela, eu considero como nosso ponto principal, justamente por representar toda a nossa história em um só monumento. Claro que, junto com os castelos e junto com tudo aquilo que compõe a Via Gênova, elas fazem da nossa cidade um ponto tão especial e tão característico de representação dessa imigração que foi tão sofrida, mas que hoje a gente faz tanta questão e tanto orgulho em falar sobre, em mostrar para as pessoas. Claro que hoje a gente gosta muito também de enaltecer o turismo da nossa cidade, porque ele vem se desenvolvendo e vem ficando cada vez maior e melhor, para que as pessoas conheçam um pouquinho da nossa história e um pouquinho do que faz Serafina ser hoje a cidade de simpatia e a capital da pizza, né? Que nós temos aqui o Festival Nacional da Pizza, o Fast Pizza, que é tão importante também e que é tão lembrado. Justamente são inúmeros pontos que fazem com que essa história e essa tradição, elas se conectem e façam esse elo tão grande entre o presente, o passado e o futuro. E hoje cabe a nós, né, que representamos um pouco dessa cultura e dessa história, relembrar e fazer com que as pessoas saibam, conheçam e admirem, assim como nós admiramos e como nós conhecemos. E fica aqui o convite para que sempre que possível passem pela nossa Piccola Città e conheçam a cidade de simpatia, nossa querida Serafina Corrêa.